Alô? Alô, alô? Pessoal, de quem que é o Nivus? Nivus preto? Nivus preto de alguém? Nivus? É seu? Vamos lá, pessoal. Só vi a Cris. Ah, eu também. Achei Ah, que ele tá deve com as estar lá em crianças, cima. né? Pode ser. Primeiro domingo é dele. No fim, definimos arrancar o piso. Melhor, Deixar no chão. já que tá reformando. Ó, irmão. Alô? Bora. Pessoal, vambora. Começa com uma oração. Vamos lá, vou começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor nos ajude a estudar mais a Tua Palavra, entender o que o Senhor quer para nós e abençoa cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, continuando aqui, para quem está acompanhando, a gente está nesse ciclo de revitalização de igrejas, seguindo uma bibliografia aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre criação e consumação. E esse livrinho azul é o que a gente vai estudar hoje, a primeira parte. Ele é um livro bem denso, então eu vou só dar uma introdução e vocês vão me ajudar a entender melhor o que a gente precisa entender, tá bom? Então eu coloquei uma citação aqui que fala um pouco dos temas principais que a gente vai tratar hoje. Então ele fala bastante desses conceitos, né? Reino e aliança. Vou ler aqui para vocês, tá? Ele fala assim, a aliança, né? Ele fala, foi um vínculo de bondade e amor, um relacionamento produtivo que tornou-se um vínculo sempre crescente e enriquecedor entre o Criador e todos os aspectos de sua criação. Deus criou seu reino cósmico, estabeleceu um relacionamento pactual com ele, uma aliança que seria um vínculo duradouro
e o fator central de unificação de tudo que tornou-se conhecido no curso da história e no processo que conduz à consumação. Então, esse autor ele vai retomar, né, na mesma perspectiva que a gente estava olhando, de narrativa bíblica, né? Então, a gente falou no resumo lá da cosmovisão, né? Que a cosmovisão ela tem basicamente 4 passos, seria criação, queda, redenção e consumação. Esse autor ele vai pegar o enfoque mais nas 2 pontas, né? De criação e consumação. Então, a gente vai ver... E aí, esse livro, na verdade, ele tem 3 volumes, tá? Esse aí é o primeiro volume. E ele vai passar de livro em livro com esse enfoque de criação e consumação. Então, Gênesis vai falar sobre criação e consumação, esses 3 pontos, né? O reino, aliança e mediador. E cada livro ele vai aprofundando em relação a esses pontos aí. Mas aí eu queria retomar Então, esse é um gráfico que eu mostrei na minha aula de cosmovisão. Não sei quem que estava. E é basicamente um gráfico das referências internas da Bíblia, né? São mais de 75 mil referências internas da Bíblia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A gente está estudando João, né? E João vai falar de uma maneira bem peculiar, né? Vai falar assim: no princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E esse versículo remete muito a um outro versículo da Bíblia, né? Então, vocês têm noção de qual que é o versículo que ele está se referindo? Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E 1:3, Deus disse, né? Então, primeira vez que ele aparece a palavra disse, né? Ou que ele verbalizou, falou, é no versículo 3. Então, esses 2 versículos remetem a esse comecinho aqui. Então, seria basicamente, sei lá, João, não sei onde está aqui, né? Mas deve estar por aqui. Tem mais referências, né? Seria uma das linhas aqui até o começo. E essa é uma das dificuldades de ler a Bíblia, né? Você vai ler João, falar, estou indo para a igreja, qual livro eu começo? Aí você fala, você pode começar por João, mas aí João você começa a ler aqui, no princípio ela era aquele que era a palavra. E o que ele está falando, né? Basicamente ele está falando sobre isso aqui, Gênesis 1:1. Então, é bem difícil ler a Bíblia por isso, né? Porque a gente está sempre fazendo uma referência a outras partes da Bíblia. E acho que é assim na maioria pelo menos das legislações, né? Eu estou estudando um pouquinho de legislação. Aí, quando você pega uma lei, ela sempre vai se referir a outras leis e geralmente à Constituição, né? Então, basicamente isso. Quando você tem um versículo na Bíblia, ele nunca vai estar solto, né? Ou, basicamente, quase nunca. Ele sempre vai estar se referenciando a alguma outra parte da Bíblia. Então, isso para a gente entender como é difícil e como as coisas estão conectadas, né? Mas, para falar de criação, eu queria começar com outra discussão, que é se Deus existe. Não sei se todo mundo aqui tem certeza que Deus existe, mas como que a gente pode ter certeza que Deus existe? Então, existem algumas discussões e eu não vou aprofundar muito porque é meio chato para alguns. Então, talvez na nossa discussão a gente fale um pouco mais. Mas o cara que mais sistematizou isso e não era cristão, né, foi o Aristóteles. E ele era, basicamente, ele era monoteísta, né? Então, no contexto lá da Grécia, tinha muitas pessoas politeístas, né? E ele vem com uma teoria de por que é necessário que exista um Deus e que ele seja só um. Então, basicamente, ele fala que as coisas estão sempre em movimento. Então, as coisas são
potenciato, né? Como se fosse ovo e galinha. Então você pega um ovo. Como que o ovo surgiu? O pessoal fala, de onde veio o ovo, né? Ou de onde veio a galinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem que vocês acham que veio primeiro? É que a gente já tem uma visão enviesada, né? Mas basicamente o ovo é o que o Aristóteles chama de potência, né? Que é o potencial da coisa em si, e ela se transforma numa galinha. Mas para ter o ovo precisa ter uma galinha, né? Então acho que a galinha veio primeiro, logicamente. E aí se a gente for regredindo até o infinito, as coisas poderiam surgir do nada, né? Então a potência ela podia surgir antes do ato. Basicamente a conclusão que ele chega é que não, é que regredindo ao limite você tem um ato único que vai dar origem a todas as coisas. Então esse é o argumento da Aristóteles para provar que Deus existe por meio da lógica, né? E que ele tem que ser um só, não pode ser vários deuses. E outro argumento que a gente pode ter é o argumento lógico, né? Então, vamos pensar, vocês estão aqui hoje? Alguns, né? Alguns estão vendo celular aí, alguns estão meio distraídos, mas fisicamente, né? Talvez alguns não estejam, mas o argumento lógico é basicamente o seguinte, né? Se vocês estão aqui, se vocês existem, se existem coisas, é necessário que exista um lugar para vocês estarem, certo? E é necessário que exista um tempo para vocês se situarem, é necessário que exista matéria, né? Então, para tudo isso acontecer, né, tem que ser tudo ao mesmo tempo. Você não consegue criar, por exemplo, você não consegue criar alguma coisa sem matéria e sem tempo. Vou explicar. Você não consegue criar uma coisa. Bom, você precisa dessas três condições ao mesmo tempo, senão você vai ter, né, uma coisa fora do espaço, ou fora do tempo, ou sem matéria, né? Então, essas três coisas precisam coexistir ao mesmo tempo. E na criação, existe um design, né, um propósito para as coisas existirem do jeito que elas existem hoje, né? Então, quem que é a fonte, quem que é a origem de tudo isso, né? E que o argumento lógico vai pensar quem é a pessoa com desejo, com propósito e design que está fora do tempo, do espaço e da matéria. Então, vai apontar sempre para Deus, né? Então, é uma discussão que eu queria trazer antes de entrar realmente no livro, porque às vezes a gente pula isso e vai direto para as nossas pressuposições, né? Mas eu queria que a gente deixasse de pano de fundo. Então, entrando um pouco mais no livro, né? E aí a gente já está um passo adiante, né? Que dado que Deus existe, quem é esse Deus? Então, no livro ele vai dar algumas citações que eu vou ler aqui, mas basicamente ele é o criador ali está errado, é espaço e matéria, né? É o Deus criador do espaço e da matéria, que seria céus e terra, e Deus é o criador do tempo também. Então, nesse versículo ele já marca isso. Deus é o criador do espaço, do tempo e da matéria. E vai falar assim nessas páginas, né? No seu trabalho criador e seus resultados, Deus deu evidência de seu poder soberano e autoridade, de sua sabedoria, bondade e santidade.
Deus estava direta e pessoalmente envolvido quando falou, criou e desse modo se revelou. Então, não basta saber que existem as coisas, a gente precisa saber de onde elas vieram, né? Então, e aí regredindo, né? Logicamente a gente chega na conclusão que existe um Criador, mas quem é esse Criador? Então a Bíblia vai falar um pouco sobre isso. Por isso que esse primeiro versículo de Gênesis. Aí eu vou falar um pouco dos aspectos, né? Ele vai falar mais no detalhe, mas depois a gente vai discutir um pouquinho e vai aprofundar. Eu não quero que vocês fiquem decorando tal, mas acho que nas discussões dos grupos a gente vai poder deixar mais rico, né? Então a criação é um dos aspectos da criação é que ela tem tem leis e ordens, né? Então tem leis de biologia, tem leis de física, de química. Né? A geração da vida é um mistério ainda, então tem vários cientistas bioquímicos que já tentaram reproduzir, né, em laboratório a criação da vida, né? Então eles pegam vários aminoácidos lá, várias proteínas, jogam um monte de raio
Alô? Alô? Você mexe aqui. Mexe assim. Mas o que eu estava pensando sobre esse tema de criação é que são coisas bem elementares, né? Então, quem é Deus, quem nós somos e como se dá aliança com Deus e a sua obra redentora, né? Então, a gente fala muito amém, né, na nossa vida cristã. Mas o que seria amém? Seria uma verdade que a gente está falando, amém, amém, né? Eu concordo com você que aconteça isso, né? Mas às vezes a gente se deixa levar por discordâncias pequenas, né? Por exemplo, eu torço para o São Paulo e você torce para o Corinthians. Ou, não, falar mais sério, por exemplo, não, essa pessoa ela votou em outra pessoa, então não tem como mais eu ter comunhão com ela, adorar a Deus com ela. Ou essa pessoa ela apoia outras ideias, enfim. E acho que a gente tem que se questionar, né? O que a gente está colocando como a coisa mais importante? Porque quando a gente pensa quem é Deus, quem nós somos e como se dá a aliança, se a gente não tiver uma coesão nessas coisas elementares, a gente vai acabar priorizando e criando divisões, né? Então, acho que um dos pontos mais importantes desse livro é pensar o que a gente está concordando, né? Se a gente não conseguir concordar nas coisas básicas, a gente vai priorizar coisas, seja política, seja opiniões, né? E aí a gente vai estar adorando deuses diferentes, na verdade. Então é uma reflexão para a nossa adoração. E eu trouxe uns salmos que falam um pouco sobre isso, né? Os salmos inteiro aqui, Salmo 100. É bem curto, mas ele é simples e direto, né? Ele fala: clamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres. Ele vai dar um resumo, né, do que ele quer que a gente concorde. Reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas por ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, basicamente, ele está chamando a gente para adorar a Deus e concordar com essas pequenos pontos que são elementares e que a gente precisa reconhecer. Então, a gente não precisa concordar em tudo, mas talvez alguns pontos, né, a gente precisa sedimentar como mais importantes na nossa vida, e a gente está aqui por causa disso. A gente não está aqui porque a gente é oriental, a gente não está aqui porque a gente é presbiteriano ou calvinista, ou o que seja, mas a gente está aqui porque porque Ele nos fez e somos dele, basicamente, né? Somos seu povo e seu rebanho. Então, esse livro me trouxe bastante essa reflexão. E aí eu queria separar de novo. Vai ser, acho que vou fazer uma mesma dinâmica, uns 15 minutos de discussão, e aí cada um do grupo vem falar aqui na frente de novo. Talvez não as mesmas pessoas, mas se puderem ser as pessoas diferentes que vieram anteriormente, tá? Então a gente vai separar em grupos e vai falar um pouco sobre isso, sobre criação e consumação. Responder 2 perguntas sobre a criação. A gente vai perguntar assim, sobre a criação, né, aspectos da criação, universo, natureza e a criação da humanidade. Como esses aspectos apontam para um Criador? Essa é a primeira pergunta, então vocês vão ter que discutir isso. Então, já que a gente é indesculpável perante Deus, como que isso aponta para um Criador? E qual o propósito de Deus na consumação para esse aspecto? Então, sei lá, para o universo, regido por leis,
qual que é o propósito de Deus para isso, e assim por diante. Aí a gente vai ter 15 minutos de discussão e mais 15 minutos para exposição. E aí vocês vão ajudar a construir isso aqui, esse conhecimento. Tá bom? Não queria aprofundar muito ainda no livro, mas é mais para a gente... Né, nem todos leram, enfim, é para a gente construir o conhecimento juntos. Tá bom? Então, 15 minutos, os grupos são livres e acho que no máximo umas 6 pessoas, 2 fileiras, assim. Aí vocês vão conversando e depois a gente volta aqui para expor, tá bom? Entenderam?
Onde vocês vão? Honda. Onde eles foram? Bom, o pessoal está com fome, acho. Vamos começar pelo primeiro grupo. Vocês já terminaram? Vamos lá, senão a gente não almoça. Eu vou escolher um grupo aqui para falar. Pode ser. Quem que vai falar desse grupo aí? Uma pessoa, vocês escolhem. Liliana ou Marcos? Marcos. Bom, então nosso grupo discutiu. Então vou ser bem simples para todo mundo poder falar, né? E não copiar da gente, né? Então é assim, como os aspectos da criação apontam para um criador. Então nós pensamos na perfeição, nós pensamos na criação do espaço, né? Porque até então não existia o tempo, então aponta para o criador, porque começou a existir um tempo, né? Um espaço. E que mais? Então foi a perfeição, o tempo. O que mais que a gente falou? E a ordem, né? Existe uma ordem em tudo que é feito, tá? E da humanidade, porque assim, não só o aspecto físico, mas também fomos criados com uma parte da alma e da emoção e da parte espiritual também. E qual o propósito de Deus na consumação para este aspecto da criação? A primeira palavra que nos veio à mente foi amor. Que Deus, ele é amor. Então tudo isso, o propósito final que nós pensamos foi nisso, né, desse amor de Deus, para que a gente pudesse, que a gente vai, né, usufruir de tudo isso que Ele criou, né? Então foi isso que nós pensamos. Quem finalizou aí também? Escolher. Não, o Shimba já veio semana retrasada. Tem que ser outra pessoa. Tá oi. A gente começou muito parecido com a Liliana, acho que a gente citou essas coisas que eu acho que são muito importantes. Aí a gente foi fazer um exercício para dar um nó nas nossas cucas. A gente fez uma pergunta de como que a gente argumentaria com um cara que é cientista ateu, né? E aí a gente começou a colocar as mesmas coisas da criação e tentando entender as coisas mais difíceis de criação, né? Por exemplo, existiu o dinossauro? O que são os dias da criação? E aí a gente começou a tentar argumentar de forma científica, um cristão batendo um cientista, sim, o cientista batendo um cristão, né? E aí foi interessante, mas aí a gente começa a ter pontos de não flexão, né? Aí, tipo, um não quer abrir o ponto de argumento. E uma coisa que eu pensei, aí para fechar o da criação, aspectos da criação, inevitavelmente a gente acaba caindo no propósito de Deus na consumação, né? Porque aí eu comentei que a maior obra da criação é Deus restaurando a sua criação, né? E isso, na verdade, mostra muito o caráter o caráter ou a pessoa de Deus, o que ele é. Mas a gente termina um grupo com mais perguntas do que respostas. Então, se alguém quiser ajudar a gente está lá, assim, com um monte de perguntas cabeludas, né? E a gente vai passar para os pastores resolver depois, tá bom? Obrigado.
esse grupo aqui. Todo mundo foi embora. Grupo do Henrique, quem que vai falar? Marquinhos? E esse grupo das meninas aqui? Susan vai falar? Oi, gente. Pessoal do fundo aí, Fon. Lucas. Tem que decidir, alguém do grupo aí. Tira Joaquim Pô. Bom, eu vou... Na verdade, eu não lembro que a gente chegou de conclusão, porque o Rondinha que estava puxando o grupo, ele foi embora. Aí ele nos abandonou bem na hora H. Bom, na verdade, eu acho que a gente focou bastante no aspecto da natureza, principalmente pela grandiosidade que a natureza é. Né? A gente deu exemplos de paisagens, de lugares que a gente olha e se espanta pela forma como parece algo difícil de ser criado pelo ser humano, né? Ou fruto de um acaso. A gente também falou da humanidade, né? Da questão do corpo humano, de como ele funciona de forma tão harmoniosa e perfeita, apesar de ter doenças, essas outras coisas, né? E uma coisa que a gente apontou também, parecido com o que o grupo do Tauei estava comentando, era em relação a como isso seria visto por alguém que pensasse pelo lado da ciência, né? Como que você explicaria algo, né, desse tipo? E o Rondinha acabou citando que, estatisticamente, existem pesquisas ou pessoas que já tentaram evidenciar como se o universo poderia ser criado a partir do acaso, né? Isso, estatisticamente, seria algo impossível de se chegar, né? E uma outra coisa que a gente apontou foi que, dentro do universo, né, dos milhares, milhões de planetas que existem, só o planeta Terra, pelo menos é o que a gente tem, né, de conhecimento, é o único planeta que existe vida. E existe uma forma de vida muito complexa, né, o ser humano. Então a gente pensa, né, que se Deus não tivesse criado, né, e ele ter um propósito para essa criação, seria muito improvável que a gente não encontrasse outros planetas parecidos com a Terra, né? Então, isso que a gente pensou. E na última pergunta a gente não conseguiu nem chegar porque a discussão foi profunda demais para a segunda. Foi isso. Já que a Susan não vai falar, vou falar por elas, então. Acho que a discussão nesse grupo estava interessante, aí eu vou dar uma pincelada. Que elas estavam falando como que a gente evangeliza pessoas hoje em dia, né? Então, pode ser por esse tipo de assunto, né? Mas existem assuntos que pessoas que não são de igreja, enfim, a gente pode encontrar um chão comum, né? Um lugar em que as ideias venham convergir. Isso tem a ver com a minha aula anterior também, né, de verdade, porque
isso dá uma sensação, quando você fala alguma coisa e a pessoa fala, não, acho que eu concordo com você, né? É isso. Aí você começa a ter mais, conseguir desenvolver mais e aprofundar mais o assunto, né? Para chegar, por exemplo, num assunto mais profundo como esse. Mas, por exemplo, a Suzy estava falando, né, a gente estava conversando ontem numa festa sobre Som da Liberdade, né, que uns primos estavam assistindo Som da Liberdade e tal, e como é absurdo, né, tráfico de crianças, tal. Então, pode ser um assunto X, assim, mas num mundo tão, né, com tantas opiniões, se você conseguir criar uma ponte com um assunto qualquer, já dá uma sensação de que existe uma verdade no mundo, né? Falei na primeira aula sobre consumação, falei sobre verdade, né? Mas essa ideia de que existe uma verdade só quando você chega a um consenso com uma pessoa, parece que aquilo, né, dá uma sensação que existe uma coisa que é mais certa mesmo, existe uma verdade. Então, acho que esse é um caminho para a gente poder evangelizar mais, não diretamente falar sobre, né, será que o dia da criação corresponde a milhões de anos ou bilhões de anos, mas acho que isso é secundário, né? Mas se a gente conseguir criar pontes de coisas básicas, aí a gente vai conseguir aprofundar mais os nossos relacionamentos e as nossas conversas. Pessoal lá do fundo, os dois casais, querem falar alguma coisa? Rafa? Oi. Bom, a primeira questão, eu acho que o exemplo melhor foi o nascimento de uma criança, porque é um processo muito certo, tem diversos detalhes. Parece ser improvável que tenha sido algo criado randomicamente ou de forma aleatória. E a outra coisa, e o outro argumento que é parecido com esse, que foi o que um outro grupo disse, foi a criação do universo em si, se fosse algo randômico ou por acaso, é uma explicação ruim. Então, se você explicar tudo tirando o viés do cristianismo ou do que a gente acredita, é uma explicação muito rasa ou falha falar que é randômico, não faz muito sentido. É mais fácil explicar que tem algo, um ser ou algo assim que seja poderoso e consegue criar tudo. É uma explicação que ela se sustenta. Agora, que tudo veio do nada, é estranho, não faz muito sentido. Até, por exemplo, outra coisa que a gente falou lá, tudo bem, teve o Big Bang, mas o Big Bang tem que ter sido criado por algo. E alguma coisa existia antes dele, então, quem que causou isso? Não pode ter sido criado algo aleatoriamente. Então, até como a própria Bíblia diz, a criação é a própria testemunha do poder e da existência de Deus. A segunda questão, a gente também não chegou muito numa resposta. Na verdade, poderia ser para demonstrar o amor de Deus, mas se você realmente for profundamente, mas por que Ele quer fazer isso? Não sei por quê, não está escrito em lugar nenhum. Não tem uma razão. E a Bíblia também não explica o porquê que Ele criou tudo. O que a gente sabe é que foi criado. Isso a gente entende. Agora, o porquê que foi criado, não sei. Aí, talvez um dia a gente vai descobrir. Qual grupo não falou? Do Henrique, né? Aí, rapidinho, só para fechar aqui. 1 minuto. 30 segundos. Eu vou partir direto para a segunda pergunta. Ouvindo o Rafa falar, né, assim, se há algum propósito, talvez... realmente a Bíblia não fala, né?
Mas aí, se a gente estuda de Gênesis até Apocalipse, a gente consegue ver uma linha, né, do pensamento de Deus. E o propósito, eu creio que seja para hoje, para nós, assim. O propósito, eu creio que seja para se relacionar com Ele, né? E então, Apocalipse, ele vai falar de uma mudança, né? Uma mudança de Deus. Eu estou falando de mudança à la graneiro, assim, né? Que é Deus, Jesus, ele contrata uma empresa de mudanças, a Graneiro, para habitar entre nós, né? Então, é o reino habitando entre nós. Por que Deus quer morar com a gente, né? Acho que é por causa de um relacionamento. Então, o propósito, eu creio que seja isso, né? Toda a criação, ela progredindo, evoluindo, né? Mas para ter essa morada, né? Porque Jesus ele é Deus Emanuel, né? É o diferente de todas as divindades que foi falado, o que é diferente é justamente isso, Deus conosco, né? Deus que habita entre nós. Aí. Então, essa discussão era para a gente pensar um pouco mais sobre as coisas básicas, né, que a gente pode ter de ponte, né, com as pessoas e que são a base da base, assim, né? Então, voltando um pouco. Quem é Deus, quem somos nós, como acontece a aliança e sua obra redentora. Então, para a gente pensar um pouco sobre isso também e sedimentar. Então, essa foi só a primeira parte, o Tawei vai aprofundar um pouco mais daqui 2 semanas. Semana que vem é carnaval, então não teremos aula, tá bom? Mais perguntas? Acho que a gente pode finalizar. Tá? Vou terminar com uma oração. Senhor Deus, obrigado por essa aula, obrigado porque cada um pôde contribuir um pouco. Que o Senhor nos ensine a pensar conforme a Tua Palavra. O Senhor revela a Si mesmo na Tua Palavra, é isso que a gente precisa buscar a cada dia. Que seja a nossa base de fé, a nossa base de concordância, de entendimento aqui, para que não seja por conveniência, mas que seja em adoração, Senhor, que a gente possa adorar a esse Deus que nos criou e que nos fez um povo que caminha junto com o Senhor. Abençoa cada um aqui, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.